Os aminoácidos têm caráter anfótero, pois suas moléculas apresentam um grupo ácido, carboxilo, e um grupo básico, grupamento amino, NH2. Dependendo da acidez do meio, várias espécies podem coexistir, como mostrado nos equilíbrios para o aminoácido glicina, que é o aminoácido mais simples que tem. Então está aqui, forma 1, que é a forma aniônica, forma 3, forma catiônica, forma 2, o cátion ânion, chamado de zwitterion. Número 1. Indique as espécies 1, 2 ou 3 que predominam em meio fortemente ácido ou fortemente básico. Bom, para o meio fortemente ácido, a gente não pode esquecer que o meio está rico em H+. Pelo que a gente nota no equilíbrio, a seta que aponta para a direita mostra que esse sentido é predominante quando a concentração de H+ é elevada. Quanto mais H+, mais a gente tende a ter a forma totalmente protonada. Quer dizer, carboxila com seu próton e o grupamento amino, que pode receber um próton, recebe e fica com ele. Então, essa é a forma predominante, a forma catiônica em meio ácido. Então, ácido, forma 3. Forma básica, pelo que nós vemos, é a forma ou o meio que está rico em OH-. Na equação do equilíbrio, tendo OH-, a reação terá favorecimento no sentido inverso, como mostra. Então, se o meio é fortemente básico, vai predominar a espécie aniônica, que é a espécie 1. Então, no meio fortemente básico, espécie 1. A 1 era isso. 2. Com base nos equilíbrios apresentados, indique o grupo que é mais ácido. O mais ácido é o NH3+, ou COOH? Bom, os mais ácidos são aqueles que perdem o próton com maior facilidade. E o que a gente percebe é que o primeiro próton perdido se dá da espécie 3 para a espécie 2. E essa perda foi realizada primeiro pelo grupo carboxila. O grupamento amino, ou melhor, o cátion formado aqui pelo grupamento amino, ele já não perdeu esse próton na primeira oportunidade que teve nos primeiros hidroxilas que entraram no meio. Então, essa espécie foi a que desprotonou primeiro, então ela é a espécie mais ácida. Então, mais ácido, COOH. Agora ele quer saber qual é a espécie mais básica, se é o NH2 ou COO-. Nós vamos tomar um raciocínio muito similar ao que a gente fez para o ácido, só que agora base é aquilo que recebe o próton. Então, se o grupamento amino NH2 ou COO-, nós temos que ver quem recebeu o próton primeiro. E isso acontece da espécie 1 para 2. Quando a gente olha a estrutura dos dois, o primeiro a receber o próton foi o grupamento amino. O COO- permaneceu intacto. Então, essa espécie NH2 é a espécie mais básica, pois foi a primeira a receber o próton. Então, mais básico, NH2. Agora, nós vamos para o 3. Sabe-se que entre as espécies presentes em qualquer pH, não se encontra a espécie neutra, que é essa, ó, sem carga nenhuma. Ou ela vai ter ânion, ou ela vai ter cátion, ou ela vai ter os dois, o zwitterion. Por quê? Ela se converte em uma das 3 espécies, 1, 2 ou 3. Em pH neutro, essa espécie transforma-se na espécie 2. Justifique essa transformação. Bom, se nós estamos no meio neutro, a ideia é a seguinte. A espécie NH2, CH2, COOH, ela perde o próton em meio aquoso e nós vamos ter NH2, CH2, COO-. E aí, a espécie gerada na primeira etapa recebe o próton da água, que na realidade pode ser até o próton perdido pelo grupo carboxila. E aí, nós vamos gerar essa espécie, NH3 com carga positiva, CH2, COO-. E essa espécie gerada é a espécie de número 2. Então, a espécie de número 2 é a que foi formada no meio neutro, justamente porque no meio neutro, no meio aquoso neutro,
há uma perda e um ganho de próton pela espécie ácida do aminoácido e pela espécie básica, respectivamente.